Vamos a esperar que inicie la grabación. Tomamos un gole aquí. Tomou muito café, prof? Está emocionado ou ainda não? Siempre, siempre. Movido a café aquí. Y está grabando. Ok. Buen día, gente. Más una vez, para que quede grabado. Vamos a iniciar este contenido de cabeza y cuello. Cabeza y cuello. Empezamos con los huesos del cráneo. Yo troco aquí el puntero. Aquí eso sale, eso entra. ¿No funciona? Funciona. No, aquí. Eso, está funcionando entonces. Vermelho. Muy bien. Tá saindo franguinho. Ah, tá saindo franguinho. Sim. Boa, Davi. Daqui a pouco vai lá, vai lá comer o frango. Sim, calma. Fica calmo. Vamos ver a primeira parte, pelo menos, dessa aula, que é um pouco extensa, como dije. Mas temos que ver. Entende outra. Entonces, esqueleto del cráneo. Y esqueleto del cráneo, gente. Ya sé, ¿qué es aquí, Fico? ¿Ves? Ahí ya salió. Esqueletos del cráneo, primeramente, se divide en dos grandes regiones. ¿Eh? El esqueleto del cráneo, que se va a dividir en la región que se llama neurocráneo y el viscerocráneo. Neurocráneo y viscerocráneo que son bien interesantes. Y lembrar aquí cuando estamos estudiando huesos, misma historia que cuando vimos los huesos del miembro superior, por ejemplo, huesos del tórax, ¿eh? El formato del hueso, las caras, los bordes y los accidentes anatómicos. Caras, bordes y accidentes anatómicos de los huesos. Aquí también vale esa explicación, ¿sí? Só que aquí entra otra característica interesante que es los grupos óseos. Aquí ya comienza el primer grupo óseo que es neurocráneo y viscerocráneo. Neurocrânio e viscerocrânio. Deixa eu apagar aqui minha câmera. Ops. Aí eu fico tranquilo aqui, caminhando na sala aqui. Entonces, neurocráneo y viscerocráneo va a ser así. El neurocráneo va a ser el cráneo mismo, que va a proteger ahí al sistema nervioso central. Y el viscerocráneo, o también se puede llamar esqueleto de la cara, del rostro. Ahí fica más fácil entender qué es el viscerocráneo, ¿no? Parte del cráneo que protege al rostro y los órganos que se encuentran en el rostro. Deixa eu arrumar aqui isso. Que foi? O menino aqui mandou mensagem, o Kleber, o secretário. Aí, vou ler. Queria perguntar. O que foi? Queria perguntar se conseguiu mostrar. Manda aquí un audio. Hola Clever, ¿cómo te vas? Sí, como te había dicho, yo no había tomado esos exámenes porque el año pasado los secretarios eran los encargados de cargar los exámenes. Nosotros teníamos que enviar email, el examen ellos cargaban y ellos se encargaban de manejar las planillas. Certo, ya fue la avisa para menino lá. Muy bien. Neurocráneo, viscerocráneo, entonces. Que aqui tem mensagem nova daqui. Por que isso não está andando? Ajá. Sí, sí, sí. No, ainda nem começou o capítulo, sí. Mas el viscerocráneo, só para entender, hueso del rostro, hueso del rostro, de la cara. ¿Ya? Y ahí está el capítulo 9. Ahí sí, David, el capítulo que vamos a ver hoy. Que vamos a empezar con neurocráneo. Ya vimos la primera división de grupos, que es neurocráneo y viscerocráneo. Neurocráneo, que va a ser a parte de cima, que está apareciendo aquí en la imagen, va a ser esa parte aquí, o X, y sus integrantes. ¿Verdad? Sus integrantes, aquí yo tengo que colocar
Espera aí que eu estou meio perdido aqui com minha tela daqui. Isso. Sus integrantes, eso me interesa, ¿sí? Mas, lembrando, cuando estamos estudiando un hueso, tenemos que describir el oso. Las caras, la forma del hueso. Aquí forma no me interesa tanto. Y sí me interesa que entiendan cómo se llama, por ejemplo, las caras, los bordes y los accidentes anatómicos que vamos a encontrar en cada una de esas regiones. ¿Cierto? Caras, bordes y accidentes anatómicos. Y adiantando, hueso del cráneo es complicado. El nivel de dificultad cada vez va subiendo. Sí, nivel de dificultad subiendo muito agora. Por eso, pego leve en los huesos del cráneo. Sí, bem por alto. Pelo menos saber que tem um crânio, né? Pelo menos saber quais são os huesos que vão a encontrar-se, assim, a grandes rasgos, não sei como se diz em português, a grandes rasgos, né? Bem por alto, la descripción de los huesos del cráneo. Ahí está la lista de los integrantes y los huesos que vamos a ver hoje, né? Que são os huesos del neurocrânio, vai ser em total 8 ossos, subdivisão, que vai ser neurocrânio, huesos impares, neurocrânio, huesos pares. Huesos impares são 4, que van a ser el frontal, el occipital, etmoides e esfenoides. Ou seja, vai ter um frontal, um occipital, um etmoide, um esfenoide. É ímpar. E huesos pares del neurocrânio, que vai ser parietales y temporales, ¿eh? Parietales y temporales, bem legal. Aí, por exemplo, aqui pode salir uma pergunta de prova, que pode ser: marque qual desses não faz parte de huesos impares del neurocrânio, ¿eh? Ou marque quais são os huesos pares del neurocrânio. Um exemplo somente de cómo salen las preguntas, ¿cierto? Muy bien. Y vamos a empezar aquí con el primer hueso, ¿no? Aquí el frontal, que va a ser un hueso ímpar. Ahí va a ser un quebra-cabeza, literalmente. Que un rompecabezas para entender. Entendan que, otra cosa, difícilmente vamos a conseguir separar e identificar cada uno de estos huesos, porque estos huesos están unidos, unificados, soldados unos otros aquí. Es una articulación del tipo sinartrosis, né? Aqui já não me interessa, não vou perguntar nada disso, ¿sí? Só para lembrar isso. Es una articulación del tipo sin movimiento. E aí entrava ainda a sinóstosis, né? Que é osso com osso diretamente. A maioria dos huesos do neurocrânio vão ser assim. Não são móveis, são completamente fixos um no outro. Então, é difícil separar. Tanto que nem dá para separar muitas vezes, né? Vamos a ver aí rapidamente um pequeno vídeo de la división de los huesos del neurocráneo. Comenzamos con los huesos impares, son 4. Primero, el frontal, a testa. ¿Eh? El segundo, a nuca, el occipital. Bem legal, tem um orifício gigante lá embaixo, el occipital. ¿Eh? Huesos impares, aí vem esfenoides, es terror para entender el esfenoide. Parece um morcego, uma borboleta, depende da orientação sexual de cada um, né? Para mí parece morcego, ¿eh? Esfenoides, hueso ímpar del neurocráneo. ¿Eh? Y por último, de los huesos impares del neurocráneo, que va a ser bien pequeño. Es un hueso que se encuentra ahí dentro de la fosa nasal, dentro de la nariz, que es el etmoides, hueso etmoidal. Bien legal de describir. Ese ahí es legal, porque es un hueso simple, bien pequeño. Etmoides. Y ahí vienen los huesos pares. Agora, los huesos pares del neurocráneo son 2.
Temporal e parietal. Bem tranquilo, bem tranquilo. Né? Pelo menos um nome tem que saber aqui. Né? Huesos pares, aí. Os huesos pares, parietal, quer dizer que vai ter parietal direito, parietal esquerdo. Celdas, isso mesmo, Marco. Isso mesmo, as celdas etmoidales, né? Parietal y otro oso par del neurocráneo que es el temporal. Temporal es un oso par, que dice, vamos a tener temporal derecho, temporal izquierdo, ¿eh? Bien legal, el temporal que va a ser el conducto auditivo, ¿eh? El conducto auditivo. Certo, o que é? Muy bien. Y vamos a iniciar aquí el primer hueso, que es el hueso del neurocráneo del grupo de los huesos impares, que es el hueso frontal. Frontal, hueso da testa aí. Es un hueso interesante. Recuerden, es saber descrever o osso aqui. Saber descrever o osso. Deixa eu mandar uma mensagem. Este aqui. Entonces, hueso frontal, para entender. Hueso frontal, né? Não me interessa, não pergunto nada de características generales, é só saber descrever caras, bordes e acidentes anatômicos de los huesos en forma geral. En forma geral, saber descrever caras, bordes y accidentes anatómicos. El hueso frontal es un hueso bien interesante porque si bien este hueso faz parte de neurocráneo, ele também ajuda a formar parte del viscerocráneo. Viscerocráneo ahí formando el techo de la fosa orbitaria, né? Teto da região dos olhos aí. Também do nariz, também ajuda a formar aí o teto da fossa nasal. Não me interessa, não pergunto isso, sim? Para a prova, o que interessa é saber descrever o hueso. E aí aparecem as características, a forma de descrever o hueso. E este hueso é um tanto simples de descrever. Ele tem, aqui está mencionando vista, mas chamem como caras. Caras, tá horrível isso, tá uma merda. Cara, tá uma merda de qualquer jeito, mas para entender mais fácil, vista anterior, vista posterior, vista inferior, seria cara anterior, posterior e inferior, certo? Cara anterior, posterior e inferior. Tiene tres bordes, un borde orbitonasal, borde parietal, borde esfenoidal. Pelo menos isso aqui temos que saber identificar bem. O que mais perguntar na prova? Depois, uma que outra pergunta assim um pouco mais difícil. Mas essa aqui é as perguntas fáceis. Então, vamos colocar... Cadê o negócio aqui? Ah, não, isso aqui já não funciona agora. Que eu tirei o... Eita, preciso outro... Vou procurar depois no shopping, vou comprar um treco lá. Aqui... Certo. Olha, dá para fazer isso, não sabia? Não, não é aí. Eita, que merda agora. Pera, como é que eu pego aqui? Oh, vou ter que trocar. Pera, vou trocar aqui. Depois.
receptor de mouse. Ah, não, mas esse mouse dá para colocar. Pera aí. Este mouse tem conexão do Bluetooth dele. Pera, agora eu lembrei, pô. Não, configuração. Pera um momento, gente, aqui. Senão eu fico perdido aqui com o mouse, né? Vamos ver. Bluetooth. 1, 2, 3, 4, 5. Aí. Aí, criatura. Boa. Conectando, conectando e funciona. Aí, boa. E aí, não preciso mais outro puerto USB agora. Ih, boa. Bueno. Perdão, gente. Às vezes acontece isso. El café, el café. Ficou emocionado. Sim. Ó, frontal aqui para vocês. Frontal, né? E el frontal, muito interessante. Acho que assim dá para fazer. Não, não, é aqui. Vamos desaparecer os outros. High observes. El frontal vindo de frente é assim, certo? E aí, eita merda, sai, sim, já sei. Ai, quem te chamou aqui, pô? Parece. Ó, frontal, vista anterior. Frontal, vista posterior, aqui. Né? E aí vai estar o encéfalo, o cérebro. Né? E frontal, vou colocar de frente de novo. Frontal, vista anterior aí. E aqui, vista inferior del frontal. Legal, legal, legal. Quem que tá mandando isso? Mas que chatos, pô. Sim, 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 sim. Certo, certo. O que eu faço agora? Aí. Então, vamos ver aqui como é que eu coloco. School. School. Frontal. Describimos o nome de sus caras, de sus bordas. Deixa eu guardar aqui para não perder depois o negócio aqui do mouse. Espera. Aí. Então, el nombre de las caras y de los bordes está ahí. Y ahí estamos viendo una vista anterior, una cara anterior del hueso frontal. Ahí aperto aquí, aquí. Vista posterior, vista inferior, o cara, como quieran, como quieran. Ele na tarjeta descreveu como vista, não é a mesma coisa, ¿sí? ¿Qué tenemos de interesante en la cara anterior? Primero, ela é para fora del crânio, é exocraneal. Interessante. E ela vai ter uma porção vertical, que vai ser a testa mesmo, a cara, a frente. E aí vamos a encontrar uma série de estruturas, unas saliências óseas. Ahí está mostrando una imagen de la cara anterior del hueso frontal, que vai ter isso aqui. Bem no centro, primeiro, uma eminência. Às vezes vai ser bem marcado, outras vezes vai ser bem discreto. Aí tem que saber entender isso também. Nem sempre vamos a descrever uma série de acidentes ósseos, nem sempre vai estar todos esses acidentes ósseos. ¿Eh? En el centro de la cara anterior del hueso frontal, la glabela. Glabela, o eminencia frontal media. Ahí la prueba, por ejemplo. La glabela se encuentra en cuál región del hueso frontal. Respuesta, cara anterior. Luego, a los lados de la glabela, tem o supercilio, los arcos superciliares. O crestas supraorbitarias, que vai ser o teto do olho, a reborda del teto, el techo de la región posterior de la fosa orbitaria. Y los lados de la glabela, un poco para cima de los arcos superciliares, vamos a encontrar las eminencias frontales, que são dois, né? Que são dois eminências frontales. E, muito interessante, aquí se llama se llama arco superciliar aquí y aquí. E ele termina nos cantos, nos dois cantos aqui também, vai terminar assim.
en la apófisis cigomática, que vai ser a região del hueso frontal que vai articular-se com o hueso cigomático. Cigomático, nem mencionamos ainda porque ele pertenece a huesos del viscerocrâneo, né? Então, a apófisis cigomática del hueso frontal, que todo se encontra na cara anterior, que é a cara, isso aqui anotem bem grande, hein? Exocraneal del hueso frontal, né? Cara inferior agora. Também, primeira coisa, exocraneal, quer dizer, para fora del... Não tem contato com o cérebro, certo? E a cara inferior vai ter, primeiro, uma porção, vou mostrar uma imagem para entender. Uma porção no centro, aqui, e duas porções laterais, aqui, os quadrados. Certo? A porção do centro redondo vai ser perteneciente aí a porção nasal da cara inferior do hueso frontal, que é no centro. Que aí vai ser o teto de la fosa nasal. Teto de la fosa nasal, que aí vai encaixar-se, vai articular o hueso que mencionamos agora na lista de los huesos impares também de los huesos del neurocrânio, el hueso etmoidal. Essa entrada, vamos ver, essa entrada gigante aqui, essa abertura, é onde vai articular-se o hueso etmoides. Por isso, aí se chama escotadura etmoidal. Escotadura etmoidal bem no centro, né? E aos lados, esses quadrados, fazer o X agora, aos lados se vai chamar a porção, continuando na cara inferior, gente. Continuando na cara inferior, se vai chamar porção orbitária, que vai ser o teto da fossa orbitária, né? E aí, característica interessante, vai ser assim. Vamos a encontrar uma característica importante aqui e aqui. Do outro lado, a mesma coisa. Aqui e aqui. Esses dois são iguais, esses dois são iguais. Um está mais para dentro, vai ser medial, e outro está mais para fora, que vai ser lateral. Essas características que se encuentran en la porción orbitaria del hueso frontal en su cara inferior, vai ser essas aqui. Lateralmente se encontra, primeiro, nos dois são onde vai a localizar-se glândulas lacrimales, né? La porção lateralmente vai ser la glándula lacrimal, por isso se chama fosa de la glándula lacrimal, e na porção medialmente, na parte interna, vai ser onde se inserta o músculo del olho, que é um músculo, né? Não vou perguntar qual é o músculo que se inserta, porque a gente está mencionando estruturas ósseas aqui. O músculo que se inserta aí deixa uma marca que se vai chamar fossa troclear. Vou limpar tudo aqui. Lateralmente se chama fossa de la glándula lacrimal, medialmente se chama fossa troclear. E troclear porque é um músculo que vai insertar aí. Então, aqui, lateralmente vai ser a glândula lacrimal. Por isso, nessa parte aqui, ele fala aqui, fossa de la glândula lacrimal, que vai ser aqui e aqui, lateralmente. E medialmente vai ser para a inserção de um músculo do olho que se vai chamar aí fossa troclear, que vai ser aqui e aqui. Por isso, esse desenho aqui e esse desenho aqui assim. Olha o tanto de pergunta que dá para tirar daqui. Que legal, né? Então, esses são os detalhes da cara inferior. Passamos agora à cara posterior do hueso frontal. A cara posterior vai ser assim. Deixa eu sentar aqui, porque aí é interessante isso. A cara posterior, vou colocar aqui o negócio, isso aqui. Vendo aqui, tiramos os outros.
Ele vai ser assim, gente. La cara posterior del hueso frontal va a tener una parte vertical, que es curva, sería parte interna da testa, para entender. Parte vertical y una parte horizontal, así. ¿Cierto? La cara posterior del hueso frontal tiene parte vertical, parte horizontal. Y ahí va. Un nombre correcto va a ser la porción escamosa, que es vertical, y la porción, aquí no mencionó ainda. La porción escamosa, que vai ser a porção horizontal. A gente vai ver outros ossos que vai mencionar esse mesmo termo, esta mesma palavra aqui. Porción escamosa vai ser sempre haciendo referencia a la porción vertical de un hueso. Por ejemplo, en el hueso temporal vai ter porção escamosa del hueso temporal, quer dizer, vai ser a porção vertical, certo? Y la porción horizontal de ese oso aquí, que es el hueso frontal, se va a llamar porción orbitaria. Porción orbitaria. Porción orbitaria, porción escamosa. En la porción escamosa, que va a ser parte, la lámina que va para cima, vamos a encontrar una serie de saliencias que va a ser donde se van a insertar ahí la dura madre, los envoltorios del sistema nervioso central, que se va a formar ahí el seno sagital superior, la cresta frontal, que son aquí esas estructuras, seno sagital superior, esa saliencia aquí. La cresta frontal, otra saliencia aquí en la línea media, bien no centro de la cara posterior. Y cuando termina ahí en la cresta frontal, se encuentra un orificio, bien legal. ¿Qué es orificio? Se va a llamar foramen ciego. Aquí aparece bien pequeñito, mas sí, dá para ver. El foramen ciego. Se eu perguntar então na prova, el foramen ciego del hueso frontal se encuentra em qual região do osso? Resposta vai ser cara posterior, porción vertical, o la porción escamosa de la cara posterior del hueso frontal. Muito legal isso. E ainda, continuando en la cara posterior, vamos encontrar de novo, vamos ver, não dá para ver aqui, vou abrir o Atlas, vamos ver en la cara posterior, que é todo isso, en la porción horizontal, que es la porción orbitaria, se encuentra de novo essa entrada, a mesma entrada, abertura que dava para ver de la cara inferior, ó, a mesma coisa aqui, que se chama escotadura etmoidal. Faltou uma L aqui. Aí, completei já. Escotadura etmoidal. Que dá para ver tanto da cara inferior como da cara posterior, né? Muito interessante, esqueci lá no começo dessa cara. É a única cara que está em contato com o encéfalo, com o cérebro. Por isso, né? A única cara, marque qual é a cara, ou quais são as caras, isso aí é muito pegadinha. Marque quais são as caras del hueso frontal que se consideram endocraneales, tudo em plural, assim, só para confundir. E só é uma, que é a posterior, porque a anterior e a inferior é para fora do crânio, né? Que legal. Eu sou muito mal. Ahora pasamos a las bordas. Son tres caras, tres bordas. El nombre de las bordas, pelo menos tem que saber, que se va a llamar borde orbitonasal, borde parietal, borde esfenoidal. Son bordes bem legais. Borde orbitonasal, vamos ver se dá para ver. Não dá para ver aqui. Vamos colocar de novo aqui. Borde orbitonasal vai ser rodeando aqui esta região aqui essa aqui, que é onde está a escotadura etmoidal. Essa vai ser a borda orbitonasal del hueso frontal. Aí continuando com as bordas,
vendo de lado aqui agora. Não, vou colocar o crânio inteiro, para entender por que se chamam assim. Ó, opa. Aí dá para ver. Aí estamos vendo o frontal, né? Aqui atrás dele, el parietal. E aí se vai formar el borde parietal del hueso frontal, que ele vai continuar lá do outro lado. Ó, ele começou aqui e ele vai continuar lá para cima. Parece uma coroa aqui que ele continua para o outro lado lá. Por isso que o borde parietal é bem mais extenso. Não vou perguntar qual é o borde extenso, não se preocupe. E por último de las bordas, vai ser essa borda, ó, esse aqui é o frontal, esse aqui é esfenoidal, e aí fica aqui uma pequena borda aqui del frontal, e essa borda aqui, que se vai chamar borda esfenoidal, bem pequena, bem pequena. E aí foi as três, e aqui, ai não, tem que tirar isso. Aqui a borda orbitonasal del frontal, vai ser essa borda aqui y que continúa aquí en la escotadura etmoidal. Cierto. Tres bordas entonces del hueso frontal. Bien legal. É só saber como se llaman las bordas, como se llaman las caras e los accidentes anatómicos mais importantes. Esse é um osso fácil, então vai cair mais pergunta. Aí tem ossos muito mais complicados, por exemplo, esfenoides. Vai cair menos pergunta aí, né? Mas vai cair pergunta, enfim. Né? Siguiente hueso, que es del neurocráneo, dessa vez é um hueso par, quer dizer, vai ser dois. Vamos a tener hueso parietal del lado derecho, hueso parietal del lado izquierdo. Y ahí en la imagen ya apareciendo, voy a parar aquí imagen. Ahí se está observando el hueso parietal. Parietal es muy fácil de escribir, es un cuadrado. Es un cuadradito que está ahí. Entonces va a tener dos caras, cuatro bordes, cuatro ángulos. Dos caras, cuatro bordes, cuatro ángulos. Aqui. Certo. Não me interessa a posição. É só descrever já ele diretamente. Su descripción é um quadrado, tem uma forma quadrilátera, vai apresentar dos caras, quatro bordes, quatro ângulos. Certo? Bem legal isso. Dos caras, quatro bordes, quatro ângulos. Aqui é legal, como se chamam suas caras, como se chamam seus bordes, como se chamam seus ângulos. A cara se vai chamar cara externa e cara interna. Aqui o verde é o hueso parietal, gente. E o parietal vai ter uma cara externa, que vai ser superficial, vai ser para fora. E aí vamos a encontrar poucos acidentes ósseos. Principalmente, básicamente, vamos a encontrar uma saliencia linear que vai formar aqui assim um semicírculo para cima. Essa linha que tem no frontal, tem no parietal, se vai chamar, eminência parietal. Eminência parietal, que aí depois vai insertar um músculo da masticação, certo? Pouco importante isso. Porque na outra cara sí es más interesante. En la cara interna, lembre o nome das caras, cara externa, cara interna. En la cara interna tem uma característica muito legal, que está marcada por el trajeto de arterias. Aqui de novo, o verde es el hueso parietal. Y claramente visible como se encuentran marcada por ramas de uma artéria que parece uma folha de uma figueira, né? A hoja de clássica pergunta de prova. A hoja de higuera se encuentra em qual região do hueso? Del hueso, assim, por uma pergunta um pouco mais rebuscada. Em qual região do osso, né?
Aí eu vou colocar opção A, cara externa do osso parietal. Opção B, borda superior del hueso, sei lá, frontal. Nem é frontal, é só parietal. Né? Opção C, cara anterior del hueso frontal. De novo, nada a ver. E opção D, en la cara interna del hueso parietal. Que seria essa a resposta correta? Estou lendo aqui, Marcos. Na região cranial, as artérias são mais... sim, sim, Marcos. A gente está falando de osso e o menino já me sai em artérias. Pô. Calma, criatura, não se apresse. E povo. Muy bien. Folha de figueira, entonces, que va a ser rama de arterias. É precisamente a artéria meningea. Não vou perguntar qual artéria, porque é pergunta de osso aqui. Pergunta já está osso, então não vamos complicar. Aqui a pergunta é: folha de figueira se encontra em qual cara? A resposta é cara interna. Né? Muito bem. Dos caras, que é cara interna y cara externa, 4 bordas. Las bordas, súper interesantes. Las bordas vai chamar-se borda, vamos ver aqui no Atlas. Espera. Para. Aqui, isso aqui é o parietal, gente, ó. Parietal direito, você dá a volta, e aí tem aqui parietal esquerdo, né? Então, vamos aqui no parietal direito mesmo. Vai ter 4 bordas. Ó, bordas vai ser assim. Vai ter uma borda superior, aqui. Superior. Vai ter uma borda inferior, aqui. Inferior. Borda anterior. E borda posterior. É um quadradito aqui. Essas seriam as bordas. Só que as bordas têm outros nomes. ¿Sí? Las bordas se va a llamar. A borda que está para cima se llama borda sagital. Porque quando ele se une com o outro osso, aí forma a sutura sagital del crânio. Borda sagital é o nome correto da borda que está para cima. A borda que está para baixo se chama borda escamosa, porque ela vai articular aqui, essa parte aqui. Porque ela articula com o hueso temporal, que é a parte do hueso temporal que se chama la escama del hueso temporal. Por isso se chama borda escamosa, certo? Está para baixo, mas o nome correto é borda escamosa. Agora bem, a borda que está para frente se chama borda frontal, que vai articular com o hueso frontal mesmo, tranquilo. E ela vai ser interessante, porque ela vai fazer isso. Ela vai fazer... Opa, aqui assim. A borda do hueso parietal que se encontra para frente, que vai articular-se com o hueso frontal, e ela vai começar aqui, e continua e dá volta, envolvendo, parece uma coroa, né, no crânio. Por isso, essa borda se chama borda, sutura coronal, né? Borda frontal, que vai formar a sutura coronal. Sutura porque é uma articulação do tipo sutura, sindesmosis, né? E por último, a sutura, desculpa, a borda que se encontra para trás, que vai ser essa borda aqui agora. Essa é a borda que se vai chamar occipital. Se articula com o hueso occipital. Bem tranquilo, bem fácil. Muito legal. E aí se vai formar a sutura lamboidea. Não é lambada, não é? Lamboidea. Lamboidea. Bem interessante isso, sutura, né? Coronal, sutura lamboidea. Bem interessante. E por último, del hueso parietal, que es sus ángulos. Tiene 4 bordas y 4 ángulos. Interesante, porque ahí se forman esos orificios en los bebés, en los recién nacidos. Está tudo aberto aí, porque todavía se está formando o osso, se está ossificando ainda. Fica aberto aí
Los ángulos se va a llamar ángulo, negro aquí, ángulo antero superior, antero inferior, póstero superior y póstero inferior. Esa ahí sería la localización de los ángulos. O sea que los ángulos se llaman un poco diferente. Los ángulos va a ser ángulo frontal, y ahí se va a formar la bregma. Não entro em muitos detalhes disso, isso é em pediatria. Vamos ver de novo essa estrutura bregmática, né? Ángulo anteroinferior, que se llama a llamar ángulo esfenoidal. Opa, não é para colocar em cima. Esfenoidal aqui, anteroinferior. Ahí se va a formar la estructura, el pterigón. Ángulo postero superior, que va a ser la estructura lamboidea, el ángulo occipital ahí. Y el póstero inferior se articula con el hueso temporal, la porción del hueso temporal que se llama ahí la apófisis mastoides del hueso temporal. Por eso se llama ángulo mastoideo. Legal. Esos son los detalles del hueso. A moeira. Isso, Moacir. É a moeira do bebê. O que é isso? A bateria do ponteiro aqui que está falhando. Eita, merda. Sim, bateria. Pois vou comprar a bateria, não. Então, siguiendo la batería de los huesos del neurocráneo, dessa vez toca ver, não sei se toca ver, tem que ver el hueso occipital. Hueso occipital que es un hueso ímpar. Es un hueso ímpar, es único, es ímpar ele. Entonces, hueso occipital es bien interesante porque aquí vamos a describir las caras y bordas del hueso occipital. O occipital é assim, parece uma casca de um ovo aqui, assim. Metade da casca de ovo. O ovo de Páscoa, né? O povo que só pensa em comer. Ovo de Páscoa aí. Metade de um ovo de Páscoa, sim? Então, o hueso occipital, para descrever, é o osso da nuca. Tem uma característica muito interessante. Voltando aqui, tem um orifício gigante. Não é gigante, mas tem um orifício aqui. Que esse orifício é tudo no hueso occipital, porque ao redor dele é que vai girar a história aqui, né? Esse orifício aí, foramen magno. Nombre de las caras del hueso occipital. Ahí es un poco compuesto sus nombres de sus caras. Tiene dos caras, ¿cierto? Y dos bordas. E ovo de Páscoa, o povo... o povo pensa em comida, né? E só pensa em comer o povo aqui. Bueno, sí, ya vão ir comer, calma. La descripción de el nombre primero, el nombre de las caras, se va a llamar cara antero superior, póstero inferior. Entonces, ele é um ovo de Páscoa, insisto aqui com o ovo de Páscoa. Ele é assim, ¿sí? Entonces va a tener uma cara antero superior, que vai ser assim, e uma cara póstero inferior, que vai ser aqui assim. Para trás y para baixo, para frente y para cima. Y va a tener bordes lamboideos y bordes mastoideos. Dos bordes lamboideos, dos bordes mastoideos. Certo? Pelo menos o nome das caras tem que entender bem, porque depois vêm os accidentes óseos que se encontram em cada uma das caras. Então, vamos lá. Na cara póstero inferior. Também na cara antero superior vai ser assim. Espera aí, vou mostrar uma coisa interessante. Isso aqui. E aí. Ó, el occipital está aqui. El occipital, vou ver numa vista assim, para entender um pouco melhor. Ele vai ter duas caras, né? Essa cara aqui, que é para fora, se vai chamar póstero inferior.
E a cara que é para dentro, aí, aqui, se vai chamar anterosuperior. E as duas caras vamos encontrar este orifício gigante aqui. Vamos ver, hay outros aí. Ó, esse orifício que está aí, que se llama foramen magno. El foramen magno del hueso occipital. Ele está aparecendo tanto na cara anterosuperior como posterior e inferior, né? O foramen magno é quem manda tudo aqui, né? Porque os acidentes ósseos se descrevem em relação ao foramen magno. Vai ser assim. Vou aproximar. O foramen magno, estamos vendo aí. E aí vai ser assim. Aqui eu vou colocar magno, que manda aqui. El foramen magno, el orificio ahí. Y entonces se descreve, por aí que ver, isso, e nele que vai encaixar a coluna, isso mesmo. Região anterior ao foramen magno, região posterior ao foramen magno e região lateral ao foramen magno, né? Então, tudo é em relação editado, sim, onde vem a coluna vertebral. Isso mesmo. É através do foramen magno que vai sair a medula espinal. É. Foramen magno, então, o que tem na frente, atrás e aos lados do foramen magno, é assim que se descrevem os detalhes do hueso occipital. Certo? O foramen magno, o agujero do hueso occipital. Mas foramen magno é mais chique. Então, foramen magno. Vamos descrever. Na frente do foramen, estamos na cara postero inferior, que é a cara que está para fora do crânio. Isso aí, adoro perguntar essas coisas. Cara exocranial do hueso occipital é qual? Cara postero inferior. E aí vamos encontrar o que tem na frente do foramen magno. Aí a região do hueso occipital se vai chamar porción basilar del foramen, del hueso occipital, desculpa. Na frente del foramen magno, na cara posterior inferior, se chama porción basilar. Atrás agora del foramen magno, vamos encontrar uma série de saliências ósseas. Bem legal isso. Aqui, aqui, essa imagem. Vista posterior inferior, vendo solamente a cara posterior inferior del hueso occipital. E atrás do foramen magno tem isso aqui. Primeiro, tem uma saliência óssea que se vai chamar la protuberancia, no, la línea, la eminencia occipital externa. ¿Ve? Na linha média está a eminência occipital externa, o vermelho aqui. Ela vai terminar lá na ponta, em la protuberância occipital externa. Primeiro se chama linha média, se encontra o vermelho, o vermelho aqui, se vai chamar a cresta occipital externa, aí termina lá na ponta em protuberância occipital externa, e aos lados saem essas duas linhas. Essas duas linhas que se vão chamar líneas nucales superior e inferior. Linha nucal superior, vermelho. Linha nucal inferior, amarelo. E bem legal, a linha nucal inferior, ela termina nessas protuberâncias aí, que essas protuberâncias se vão chamar apófisis jugular do hueso occipital. Um monte de nome para aprender. Muito interessante. Bem legal. Então, tudo isso aí é na cara posterior inferior do hueso occipital, atrás do foramen magno. Então, se encontra a cresta occipital, a protuberancia occipital, linha nucal superior e inferior, e a linha, isso aqui, nota bem grande, assim, a linha nucal inferior, ela vai terminar em la apófisis jugular.
Aí na prova eu vou perguntar, isso aí é uma pergunta de graça, assim, grátis, ponto grátis lá. La protuberancia occipital externa se encuentra en qual cara del hueso occipital? En la cara postero inferior, ¿no es? Postero inferior, atrás del foramen magno. Bien legal. Entonces, mencionamos na frente del foramen magno, atrás del foramen magno. Agora passamos aos lados del foramen magno, na cara externa, que é a cara posterior inferior. Aí se encontram duas superfícies articulares bem bonitas, bem legais. Aos lados del foramen magno, na cara posterior inferior, se encontram duas superfícies articulares que se llaman cóndilos del occipital. Los cóndilos del occipital, que vai ser essa aqui e essa aqui. Tem outra imagem melhor. Vamos ver no Atlas para ver a importância de los cóndilos del occipital. Vamos colocar todos os ossos aqui para entender. Esse e somente este aqui. Hay outros. Não, vou deixar os outros já para entender também. Aí, ficou linda aí. Hein? Então, menos, Fernando, menos. Aqui, para entender aos lados do foramen magno, aí dá para entender o foramen magno aqui. Aos lados do foramen magno, na cara posterior inferior, se encontra essas duas superfícies articulares, que é onde vai encaixar já a coluna, as vértebras cervicales. Essas superfícies articulares que se chamam, então, cóndilos del occipital. Los cóndilos del occipital. Só isso. Só isso. Vou cobrar tanto detalhe assim. Isso aí são os detalhes da cara posterior e inferior, atrás do foramen magno, né? E isso aqui dá para ver aos lados do foramen magno, cóndilos del occipital. Na frente do foramen magno se chama porção basilar do hueso occipital. Bem legal. Isso aí, cara posterior e inferior. Agora vamos cair para dentro dele. Na cara antero superior, que vai ser a cara que está dentro, a cara interna dentro, em contato aí com o sistema nervioso central. Aí vai ser a porção del cerebelo. A cara antero superior, também a mesma história. Se descreve o que tem na frente, aos lados e atrás do foramen magno. Então, o que tem na frente do foramen magno, na cara antero superior, aí se vai chamar a porção do occipital que se chama el clivus, el clivus del hueso occipital. Atrás do foramen magno, na cara antero superior, vamos ter crucifixo, literalmente. Tem crucifixo aqui. Na cara antero superior, na região posterior ao foramen magno, tem crucifixo que se chama eminência cruciforme, justamente. Protuberancia, eminência cruciforme. É a saliência óssea atrás do foramen magno, na cara antero superior. E aos lados do foramen magno, vai ter orifício, que esse orifício vai se atravessar nervo. Não sou de perguntar muito, não sou, nem gosto, não pergunto que estrutura atravessa em tal orifício. Ainda não, agora é solamente os detalhes ósseos, solamente. Então, aos lados do foramen magno, na cara antero superior, se encontra um orifício que se vai chamar aí conducto del nervio hipogloso. Não vou perguntar
que atravessa, porque aqui é fácil, porque aí o nome da estrutura já menciona que está atravesando nessa região. El conducto del nervio hipogloso es un orificio que se encuentra ahí en la región lateral, a los lados del foramen humano, en la cara antero-superior. Cierto. Y bordas, tiene dos bordas, mencionamos. Dos bordas, que se llaman bordas lamboideas y bordas mastoideas. Las bordas lamboideas van a articular con el hueso, que es el hueso parietal. Y eso aquí que tem que anotar, ¿eh? Bordas lamboideas tem aqui, vermelho aqui e o vermelho aqui. ¿Sí? Bordas lamboideas del hueso occipital articula con qué osso? Parietal. E outras duas bordas que dá para ver, um só aqui, esse, que é a borda mastoidea, que articula com o hueso temporal, a região do hueso temporal que se chama apófisis mastoides. Apófisis mastoides do hueso temporal. Muito bem, muito bem. Aí, pausa agora, pausa, porque agora chegou a hora do almoço já.